das coisas que eu for falar, elas são oriundas desse texto aqui. Então essa é a coisa mais importante para a gente. Salmo 40, versículo 11 e 12 diz assim: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor... vocês estão bem na minha frente aqui. Aí. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. São mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. É o seguinte, ontem, com a notícia da demissão do ministro da Saúde, eu preciso confessar para vocês que eu entrei num processo muito contundente. A minha noite foi horrível ontem. Eu realmente perdi o ânimo. Eu não sei qual é a sua posição política e nem quero discutir isso aqui agora, mas eu fiquei extremamente preocupado com os rumos que vamos trilhar daqui para frente. E eu cheguei a perder o ânimo. Ainda bem que Deus me deu a graça de casar com a Lorena, uma menina linda, especial. Ela é a melhor coisa que tem aqui na minha casa. E ela me acolheu com toda a atenção que só ela pode dar e sabe me dar. E a gente teve um bate-papo bem gostoso. E eu confesso que foi uma noite extremamente complicada. A gente não sabe como vai ficar e parece que as coisas tendem a piorar. E aí, como que a gente vai fazer? Esse Salmo de 40, do versículo 11 ao versículo 12, descreve um processo na vida do salmista na qual ele tem coragem de dizer para Deus: Deus, é o seguinte, eu perdi o ânimo, eu perdi a alma, eu perdi aquele movimento que me faz continuar a viver. Agora, esse salmo, ele está esses dois versículos, eles estão inseridos dentro de um contexto maior do Salmo de número 40, e esse contexto maior é que nós vamos pensar daqui a pouquinho. Vai do versículo 1 ao versículo 10, quando antes de lamentar diante de Deus, o salmista se lembra do passado. E depois dele lamentar, ele se lembra do futuro, ou melhor, ele tem um movimento do futuro, uma esperança futura. Se ele tem um movimento de lembrança, num segundo momento, ele vai ter um movimento de esperança. E nisso nós encontramos o versículo 11 e o versículo de número 12. Veja que coisa interessante o que o salmista ora para Deus. Antes da gente continuar, deixa eu tentar mostrar para vocês um pouquinho a partir do testemunho da Sandra Cecília Ferreira de Oliveira, uma psicóloga, sobre o que é angústia. Ela diz assim: o que é angústia? De repente vem aquele aperto no peito. Pode ser em qualquer momento, pode ser em qualquer hora ou em qualquer lugar. Você não tem o controle disso. Como se uma grande mão apertasse o seu peito, em seguida vem uma sensação bem esquisita de opressão. Você quer se livrar dela, mas não consegue. O coração bate mais rápido, ou então você sente uma apreensão. Medo do futuro? Quase como se descesse de uma montanha russa, aquele friozinho na barriga terrível. E eu confesso para vocês que eu odeio, com todas as minhas forças, montanha russa. Eu acho que quem gosta de montanha russa precisa experimentar sorvete, que é mais gostoso. Dá frio na barriga, a mesma coisa. E você não precisa passar por toda aquela aflição. Eu fui com um amigo uma vez num congresso lá em Orlando e a gente acabou tirando um dia para ir na Universal. E todas as vezes que a gente pegava uma fila para ir para uma montanha-russa, eu dizia para ele: desnecessário. A gente não precisa disso. Para que passar por isso? É o que ela está dizendo quando ela descreve o que é angústia. Em alguns momentos, você está bem e a apreensão surge sem pedir licença. Em outros momentos, está associada a alguma preocupação ou sensação de insegurança. Se você vive um momento confuso ou difícil,
a angústia pode se instalar na sua mente e no seu coração. A gente está aí vivendo esse tempo de coronavírus. Mais uma vez batemos recordes de mortos, né, de número de mortos aqui no Brasil. Só hoje, mais de 200 pessoas morreram. Ultrapassamos a barreira dos 2.000 mortos em um mês. A gente está trancado dentro de casa, os negócios parados. E a pergunta que a gente faz é: o que vai ser de nós? E a gente pode viver um momento difícil, confuso, e a angústia se instalar, tanto na nossa mente como no nosso coração. É isso que o salmista está vivendo. É este momento complicado. E ele fala de algumas coisas que ele enfrenta diante disso. A primeira é a subtração da serenidade. Aquela capacidade de você raciocinar diante das possibilidades da vida, parece que é tirada de você. Você não tem mais os pés no chão e a sabedoria para tomar a decisão no momento da bifurcação da vida. Veja o que ele diz: pois incontáveis problemas me cercam. E a ideia é: eu não consigo encontrar mais o caminho. Eu não consigo ver para onde ir, qual rumo tomar. A angústia produz no salmista uma culpa sem fim. Uma das perguntas como pastor que eu mais tenho ouvido nesses dias é: de quem é a culpa? Já colocaram culpa na mangueira por ter colocado Jesus lá no desfile? Já colocaram a culpa porque nós tivemos carnaval e pessoas vieram de fora? Já colocaram culpa no Bolsonaro? Já colocaram culpa no Lula? Já colocaram culpa no diabo? Já colocaram culpa em Deus? Já colocaram culpa na gente? Ora, se está acontecendo alguma coisa de errado, é porque eu devo ter feito alguma coisa de errado. E na relação que às vezes a gente tem com Deus, de causa e efeito, a gente acaba tentando encontrar uma justificativa para explicar o momento difícil que nós estamos vivendo. Será que eu fiz alguma coisa de errado no passado? Há aqueles ainda que vão mais para trás ainda. Será que os meus pais fizeram alguma coisa no passado? Será que meus bisavós fizeram alguma coisa no passado e eu estou pagando a conta agora? A culpa pode ser um movimento que invade o nosso coração no momento da angústia. Veja o que o salmista diz: pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram. Se já o problema em si não é complicado da gente resolver, imagina resolver problemas se sentindo culpado. O que a angústia produz na vida do salmista, em terceiro lugar, um senso do silêncio da parte de Deus. O Salmo 23 diz que a misericórdia de Deus sempre vai acompanhá-lo, a presença de Deus sempre vai acompanhá-lo. E o Salmo 23 a gente sabe de cor. Mas aqui no Salmo de número 40, o salmista dá um grito e diz: Deus, por favor, não me negues a tua capacidade de sentir a minha miséria, a minha dor no seu coração. Eu tenho orado diante da situação complicada, eu tenho clamado a Deus e a resposta que muitas vezes eu tenho tido é de um grande silêncio da parte dele. Não sei se você já passou por isso, se você já enfrentou alguma coisa assim, mas não é fácil. Não é fácil você orar e ter a sensação de que a oração não passou do teto, e não chegou até Deus. E o que você recebe de eco da sua oração é um grande silêncio. E a pergunta que a gente faz é: Deus, por que o Senhor não está me ajudando neste momento mais importante, mais contundente da minha história? Ainda, o salmista diz que ele perde o ânimo, a instalação do desânimo no seu viver. Quando eu leio esse texto, os membros da minha igreja dão risada de mim, porque daí eles dizem que meus problemas são poucos, porque o texto diz que são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e como vocês podem perceber, essa não é uma grande vantagem
da minha estética. Diferente do Ale, que já foi cabeludo, não sei se vocês sabem, mas o Ale já foi cabeludo. Pede para ele mostrar foto para vocês. Era a coisa mais feia do universo, mas ele já foi cabeludo. Ainda bem que ele encontrou a Dani, com toda a graça e misericórdia, se apaixonou por ele. Mas assim, o texto diz: mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Ânimo é aquela coisa na ideia bíblica da alma, né? O que me dá forças para continuar a viver. É aquilo que me faz acordar todos os dias de manhã, colocar uma faca entre os dentes, enfrentar tudo e todos com muita disposição. Ânimo é este movimento tão importante da vida. Às vezes a gente está tão angustiado que a gente se sente, então, nesse movimento de não ter forças nem mesmo para sair da cama. Eu não sei se você já passou por essa situação. Eu já passei. E eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Rapidamente, eu vou marcar o tempo aqui para que também não fique uma coisa muito cansativa para vocês. Eu sou o filho mais velho de uma família estável. O meu pai é presbítero na cidade de Brotas, militar. A minha mãe era funcionária Banespa, religiosa, presidente da SAF, religiosa no bom sentido, e me ensinou as práticas cristãs desde quando eu era criança. E eu cresci, então, dentro de uma igreja presbiteriana. Em 98, eu decidi ir para o seminário. Em janeiro de 99, eu comecei os meus estudos, me formei em 2002. E nesse período de formação, eu fui ser seminarista de uma cidadezinha bem pequena do interior de São Paulo, chamada Bariri. E lá, em 2001, eu conheci a Lorena, a minha esposa. A gente começou a namorar e ela me acompanhou, então, no final da minha formação teológica. A gente passou pela licenciatura juntos, ela estava se formando também na faculdade, ela já iniciando o doutorado direto dela. E em 2004 a gente resolveu casar. Nos casamos em julho de 2004, vivemos uma vida muito gostosa e tranquila, até que ela decide fazer o pós-doc em São Paulo. A gente se muda para São Paulo, na Zona Norte. O caipira aqui, o capial, foi inserido, então, na capital. E eu realmente não sabia nada de São Paulo. Na época não tinha um Waze, eu não sabia para onde ir ao andar naquela cidade. Mas Deus foi dando graça, foi acostumando com tudo, e a gente se adaptou por São Paulo, trabalhando numa igreja grande, na cidade de São Paulo, como pastor auxiliar, tudo funcionando muito bem, tanto na minha vida como na vida da Lorena. Ela com Bolsa FAPESP, na época que Bolsa FAPESP era alguma coisa significativa, ela conseguiu, né? E a gente resolveu ter um filho. A gente resolveu ter o Davi. E a gravidez do Davi foi uma gravidez incrível. A Lorena não sentia enjoo. A Lorena não sentia cansaço. Ela tinha 30 anos e a gente disse, é o momento de ter um filho. E a gente, então, depois de 3 anos de casado, demos o passo para que o Davi nascesse. Eu disse passo porque vocês sabem como é que faz, não preciso explicar aqui. Né? E então, aí a Lorena engravidou do Davi e ela teve uma gravidez incrível. A gente escolheu um bom hospital para o Davi nascer. Ele nasceu no São Luís, lá no Santo Amaro. O meu plano de saúde permitia que o Davi passasse pelo processo do parto lá. E eu me lembro de ir para o hospital, eu ligar para minha sogra no interior e dizer, nós estamos indo para o hospital, e a minha sogra disse, acho que a sua vida vai mudar hoje. Eu não sabia que ia mudar tanto. Davi nasce na madrugada, numa madrugada, e a gente começou uma correria dentro da sala de parto não esperada. E o Apgar do Davi foi 3. E a gente começou a assustar.
porque a gente via que o Davi não chorava e todo mundo extremamente preocupado. Depois o apegar dele foi para 5. E a preocupação se instalou de forma muito importante quando os médicos disseram: corram com ele para a UTI. E o Davi foi para a UTI do São Luís e lá ele ficou 28 dias. A primeira vez que eu vi o Davi, ele estava dentro de uma incubadora com tubos ligados a ele, inclusive respiratórios, e eu não podia tocar no Davi. Ao mesmo tempo, eu tinha que dar notícias para a Lorena sobre o Davi, e foram dias extremamente complicados. 28 dias depois, as enfermeiras nos deram Davi dizendo: vocês estão com alta. E a gente, então, entra no carro com o Davi, e quando a gente está saindo da UTI, a pediatra nos procura e diz assim: é o seguinte, procurem agora um neurologista, porque vocês estão levando para casa uma criança com paralisia cerebral. E aí a gente procurou, então, um médico, Dr. Erasmo Barbante Cassella, um cara importantíssimo no Einstein, e o Davi começou um tratamento com ele, e eu me lembro de uma das consultas, a gente voltando para casa, atravessando a Ponte das Bandeiras, eu me lembro até o local exato onde a gente estava, para chegar em casa, que eu moro ali na Zona Norte de São Paulo, e a Lorena me disse assim: a gente está com uma criança com paralisia cerebral, você sabe o que isso significa? Eu disse: não sei. E aí ela começou a me explicar que a Lorena é biomédica de formação, trabalha com neurologia, sobre o que era a paralisia cerebral. A gente fez uma série de exames em 2007, que o Davi nasceu, fazendo uma varredura no seu DNA, e a gente não encontrou nada de errado. Paralisia cerebral é um acidente que acontece, e do Davi aconteceu no momento do parto, talvez por uma circular de cordão não progressiva. É como se tivesse uma cicatriz, uma forma muito simples de explicar, né? É uma cicatriz que tem no cérebro e ela não evolui. Há melhoras por causa da plasticidade cerebral, mas ela não evolui para o mal, por exemplo. O Davi, então, hoje é um menino que não anda, ele tem dificuldades motoras importantíssimas, ele não fala, apesar do cognitivo dele ser preservado, ele tem limitações motoras incríveis. O Davi tem convulsões importantíssimas todas as noites, a gente tem que dar contenção para o Davi para que ele durma, e ele não consegue fazer todos os ciclos do sono. Ele tem mioclonia no sono, então é bem complicado o Davi. Depois que a gente fez toda a varredura do Davi, a gente descobriu que não era um problema genético, mas um acidente na hora do parto. Nós sempre conversamos sobre a possibilidade de termos um segundo filho. E o Davi nasceu em 2007. E aí a gente foi seguindo a vida. E quando o Davi fez 10 anos, a gente decidiu ter um segundo filho. Nesses 10 anos, a gente aprendeu tudo que a gente podia sobre paralisia cerebral, fisioterapia, fono, TO, ecoterapia, natação, tudo que o Davi gosta. A gente encontrou uma boa escola, que o Davi foi acolhido, a escola Mackenzie acolheu o Davi, se preparou para acolher, o Davi está lá. Tudo voltou a funcionar perfeitamente bem. Em 2013 eu saí plantar uma igreja. E no meu processo, no meu planejamento de plantar a igreja, em 2016, a gente teria a organização da igreja da vila. E seria um período muito feliz para mim. Decidimos ter o segundo filho. E a Lorena engravidou do Isaac. Ela tinha 40 anos agora, não 30, mas 39 anos. E a gente, toda a preocupação com a Lorena, com a idade, e a gravidez foi incrível também. Excetuando que a Lorena se sentia extremamente cansada. Decidimos ter o Davi num hospital, o Isaac num hospital muito legal e muito importante de São Paulo. E gente,
A Lorena recebeu todo o apoio necessário do seu ginecologista para ter, do seu obstetra para ter o Isaac. Quando tira o Isaac da Lorena, toda a correria que a gente vivenciou com o Davi retomou. Apigar baixo, corre para a UTI, limpa a respiração dele, leva para lá, pai vem aqui, assina um monte de documento. Eu me lembro de eu ficar no corredor do Promatre, ali na Paulista, andando no corredor da porta da UTI. Eu não podia ter acesso ainda, que eles estavam cuidando do Isaac. Ela deve ter uns 10 metros, é um corredorzão fino, vai até a porta e abre para a UTI. Eu lembro que eu saía do elevador e ia até a porta e voltava para o elevador, andando aquele corredor o tempo todo. Eu fiquei andando ali uns 20 minutos, orando assim: Deus, por favor, de novo, não. De novo, não. De novo, não, Deus. Por favor, por favor. Isaac nasceu numa segunda-feira, porque domingo eu queria estar na igreja. Como foi cesárea, deu para planejar isso. Eu me lembro, então, que a gente entra de novo na UTI e começa todas as mesmas falas em relação ao Davi, repetindo com o Isaac, de forma muito mais intensa. Isso foi segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, eu e Lorena no quarto para ter alta. E a chefe da pediatria vem falar com a gente e diz o seguinte: Isaac tem uma doença mitocondrial muito importante. Ele tem mitocondriopatia. O corpo do Isaac não produz as energias necessárias para ele sobreviver. Ele vai morrer. E a gente teve alta, fomos para casa na sexta, ficamos em casa. Sábado eu fui com o pastor Cláudio na UTI. A gente batizou o Isaac no sábado de manhã. Sábado era 1h da tarde, toco meu celular dizendo: pai, você pode vir aqui até a UTI porque a gente precisa conversar? E quando eu cheguei lá, o que eu tinha de notícias era que o Isaac tinha falecido. Foram dias, uma semana complicadíssima. A gente colheu um sanguinho do Isaac, levamos para um monte de locais para fazer exame. O Dr. Fernando Koch é um número 1 geneticista do Brasil, ali em São Paulo, ou em São Paulo, não sei. Eu não vou tirar e nem pôr quando ele viu o exame do Isaac, meu, da Lorena e do Davi. Ele disse: que tragédia. Porque o que a gente descobriu é que eu tenho mitocondriopatia. Só que a minha mitocondriopatia, ela é recessiva, azão-azinho. A mitocondriopatia da Lorena é azão-azinho também, é recessiva. A gente tinha 75% de chance de ter um filho comum. A gente conseguiu acertar nas 25%. No 25%. E a chance de uma pessoa ter mitocondriopatia, do Isaac, aonde foi, no gene que foi, não há registro na literatura médica. O médico fez um cálculo muito rápido e disse: é como se 1 em 3 bilhões de pessoas tivessem isso. Eu falei: doutor, 2 pessoas no mundo? Ele falou: é. E aí a gente deu o exame do Davi. E ele disse: encontramos a segunda pessoa. O que a gente achava que era paralisia cerebral se tornou em mitocondriopatia. E aquilo que não era progressivo se tornou progressivo. Eu e Lorena temos um filho que ri, brinca, que tem um cognitivo preservado, mas que é consumido um pouco a cada dia. A cada dia. E logo nós estaremos tendo que realizar o ofício fúnebre do Davi. E, gente, contar essa história, só tem 3 anos tudo isso.
produz uma angústia no coração muito grande. Foram dias complicados. O que era para ser um ano feliz, de organização de igreja, de ter um segundo filho, se tornou um grande caos. E eu quero dizer para vocês que faz 3 anos e meio que a gente tem vivido nesse grande caos. Mas no meio disso tudo, eu tenho tentado produzir no meu coração e no coração da Lorena, e quando eu a vejo sorrir ainda, eu vejo ela ainda ter esperanças em relação ao futuro, é por causa do que o salmista diz. Veja, eu não estou dizendo que a gente não tem crise de fé. O pastor Tim Keller diz que uma fé sem dúvidas é como um corpo sem anticorpos. As pessoas que imaginam poder passar as suas vidas felizes e despreocupadas, sem tempo ou coragem para buscar respostas para perguntas difíceis que fundamentam a sua fé, poderão se encontrar indefesas em um momento de tragédia ou diante da sondagem maliciosa de um cético inteligente. E eu tenho feito perguntas de forma muito importante para o meu coração nesses tempos. Eu tinha uma fé que funcionava bem. Eu nunca tive problema financeiro. Não tínhamos coisas importantes, mas o mínimo meu pai conseguia dar. A gente tinha uma vida organizada. Nossa fé funcionava bem. Mas de repente eu tenho um filho com uma doença degenerativa e o outro que se foi em 5 dias. Vocês acham que foi fácil lidar com tudo isso? Ou vocês acham que está sendo fácil lidar com tudo isso? Eu preciso confessar que não. Tem sido extremamente complicado. Como eu acho que está sendo complicada a história de vocês, o momento da história de vocês. E como lidar com tudo isso, eu acho que esse salmo pode dar algumas dicas para a gente de forma muito importante. E como eu disse na estrutura, eu quero transformar esse momento de choro em um momento de dança, em um momento de canto. E eu acho que para isso a gente precisa relembrar o nosso coração das mais variadas situações da vida em que a gente foi alvo do amor e do cuidado do Senhor. Eu contei um momento estanque da vida, que eu ainda estou vivendo, e foi muito difícil. Mas a minha história não se resume a só isso. Eu preciso dizer que há momentos na minha vida em que Deus se movimentou de forma muito amorosa e cuidadosa. E eu quero alimentar o meu coração de tudo o que eu vivi, me lembrando também das coisas boas que Deus me fez. Por exemplo, houve momentos na minha vida em que Ele foi a minha única esperança. O salmista, antes de chorar diante de Deus, lembra que num momento contundente, Deus se inclinou, ele tirou de um poço de destruição, colocou os pés sobre uma rocha e o firmou em um local seguro. Deus teve movimentos intencionais para com o salmista, o ajudando em momentos difíceis do passado, dando toda a esperança que ele necessitava. Ainda, o salmista lembra que houve momentos na história que Deus foi o autor da alegria. Ele diz no versículo 3, e Deus me colocou um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Posso dar uma dica de filme? Procura no YouTube O Sorriso do Davi e vocês vão ver uma música que o pastor Gladir Cabral fez para o meu filho, para o Davi. E ele tem uma frase lindíssima que ele diz que ninguém sorri como o Davi sorri. O Ale e a Dani já viram muitos dos sorrisos do Davi. É lindo esse sorriso. E eu quero me lembrar que houve momentos na minha vida em que eu pude brincar com o meu filho e ele sorriu. E eu sorri de volta. E quem deu esse presente pra gente só pode ter sido Deus. Ele é autor da alegria. Ainda, o salmista diz que Deus é aquele que nunca vai desistir de nós. Ele diz no versículo 5, quantas maravilhas tem feitos. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Deus, eu não entendi muito bem, mas eu sei que o Senhor não desistiu de mim. E ainda tem sonhos, planos para a minha vida. E eu quero me lembrar que num passado houve este movimento intencional do Senhor na minha vida para que eu construísse um relacionamento contigo mais significativo,
que eu realizasse uma missão de forma mais importante. E eu quero alimentar o meu coração com isso. E ele diz, finalmente relembrando o seu coração, de quem é que o inspira ainda. Ele diz no versículo 7, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no meu coração. O salmista então diz, Deus, se eu ainda sinto um pouco de energia, de inspiração no presente, é porque o Senhor tem cuidado de mim. O segundo movimento que o salmista faz, no meio dessa oração em que ele se sente angustiado, se o primeiro é lembrar do passado com as coisas boas que Deus faz, ele quer num segundo momento conduzir o seu coração às expectativas do cuidado e do amor de Deus. Ele quer ter esperança. Eu me lembro de um texto do Rubem Alves que diz que nós somos como mulheres grávidas que fazem crochê do sapatinho para a criança que vai nascer, que arruma o quarto no qual o filho vai ficar. E ele diz, tal qual essa mulher, que é alimentada pelos frutos do futuro, assim é o cristão aguardando a manifestação completa e plena do reino de Deus. Eu quero lembrar o meu coração nesses tempos que há uma promessa na qual eu vou reencontrar o Isaac. E talvez quando eu chegar lá na eternidade, uma bola bata nas minhas costas e a bola seja jogada pelo meu filho Davi e diz, e aí pai, vamos bater uma bolinha? E vai ser uma alegria eterna, para sempre. Então, no meio da angústia, o salmista quer lembrar do passado, mas quer lembrar do futuro também, ou melhor, ter esperança do futuro, alimentar o seu coração com os frutos do futuro, na qual ele diz que Deus é a prioridade da nossa libertação. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa, Senhor, em ajudar-me. O único que pode resolver essa situação é Deus. Se Jesus Cristo morreu na cruz no nosso lugar e ressuscitou, todas as coisas foram colocadas sob os seus pés. Inclusive a morte foi derrotada. Então eu, como cristão, só estou vivendo uma antessala da chegada da eternidade. E se os meus olhos se fecharem aqui para a história, eles se abrem para a eternidade, e eu viverei ao lado do meu Senhor para sempre. Ele é quem pode me fazer isso. Se houver libertação na história, Deus é quem vai poder fazer isso. E se não houver, Deus é quem vai me dar a libertação na eternidade. Que coisa boa como cristão é poder caminhar na história na certeza de que Deus já resolveu o nosso maior problema, que é a morte. Ainda, o salmista lembra do futuro, dizendo que é Deus quem vai nos conduzir às celebrações, às festas de novo. Ele diz, mas regozijem-se e alegrem em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Olha que coisa maravilhosa que diz o livro do Apocalipse. E quando a gente chegar lá no céu, vai ter uma grande festa. Deus vai nos dar um abraço, enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, dizendo, filho, nunca mais, e está aqui o grande banquete das bodas do Cordeiro, fica à vontade para comer à vontade, e se você me conhecesse um pouquinho, saberia que eu adoro um churrasco, fica a dica para um convite quando tudo isso passar, eu topo um churrasco, porque eu gosto de comer muito. E aí, nós vamos ter festas diante de Deus para sempre e sempre. Que coisa bonita! Não haverá mais lágrima, morte, dor, tristeza, coronavírus, perdas financeiras. Viveremos ao Senhor, ao lado do Senhor, para sempre e sempre. E o salmista termina dizendo que ele quer lembrar o seu coração, conduzindo as expectativas do cuidado e do amor de Deus, porque Deus vai agir graciosamente para com as nossas vidas. Ele termina o salmo dizendo, quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Veja só que movimento interessantíssimo. O salmista diz, eu não tenho nada para oferecer. Não é uma relação de troca. Não é uma relação de causa e efeito.
uma relação de graça. É a relação do pai que não sabe somar créditos nem débitos. Ele só ama graciosamente. Eu sou pobre, eu preciso de Deus, eu sou necessitado, eu preciso do que o Senhor se preocupe comigo. E ele termina então com um grande brado de socorro. Tu és o meu socorro e meu libertador. Meu Deus, não te demores. Se há uma frase que ecoa no coração dos cristãos nesses 2000 anos, é Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E ele vai agir graciosamente, nos conduzindo para a eternidade. Ele vai agir graciosamente, nos conduzindo aqui na história. Eu encerro dando esses 3 desafios para que a gente pense aí ao longo do sábado, porque domingo vocês vão ter outros desafios, porque um sermão vai surgir novo para vocês, né? O primeiro é, diante da angústia, eu quero convidar você a confiar nos caminhos do Senhor. Eu não sei como e eu não sei quando, mas todas as coisas vão convergir para a glória do nome do Senhor. Eu não sei quando e eu não sei como, mas os caminhos do Senhor vão me conduzir para a eternidade. Confie, confie, mas também convide o seu coração a esperar em Deus. Eu sei que a dor pode invadir a nossa história e eu não estou negando a lágrima. Veja que o salmista não disfarça que está tudo bem. Ele fala para Deus das coisas do seu coração. Eu perdi o ânimo, ele chega a dizer a Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele quer convidar o seu coração a 2 movimentos importantíssimos. Lembrar do passado e ter expectativa do futuro. Isso significa que eu convido o meu coração a esperar em Deus. No último movimento que eu quero que você tenha no seu coração é que você nunca mais vai estar sozinho. Lembre-se, Deus está com a gente. O cristianismo é a única religião que fala de um Deus que se importa com as nossas vidas. Não porque a gente ora a Ele, mas porque Ele sabe o que a gente passou. Ele sabe o que é perder um ente querido. A gente não sabe o que aconteceu com José. A tradição diz que provavelmente José tenha morrido na adolescência de Jesus. Ele sabe o que é enterrar um amigo. Ele chora diante da angústia de uma cidade. Ele se inquieta diante da fome e da sede. Ele sua sangue diante da possibilidade da morte. Ele sabe o que é ser abandonado por pessoas. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que a gente passa de dor e de aflição. Ele nos conhece. Por causa disso, por ele nos conhecer e saber das nossas fraquezas e da sua misericórdia e amor para com a gente, é que nunca mais nós estaremos sozinhos. Se uma coisa que eu tenho experimentado nesses últimos 3 anos e meio é a presença de Deus fazendo com que a vida continue, tendo forças para cuidar do Davi e abençoar a minha família de alguma maneira, cuidar da minha igreja, viver a vida e ainda ver a Lorena sorrir no meio disso tudo. Um presente de Deus para minha vida. E eu espero que essa nossa conversa possa produzir bons frutos no coração e na vida de vocês. Deus abençoe, viu? Amém, pastor. Amém. Obrigado pela palavra. Quem teve perto de você na sua história nesses últimos tempos sabe o quanto. Sabe não, tem uma leve percepção de o quanto foi difícil, né? Em diversos momentos, se você tivesse desistido, como eu imagino que passou pela sua cabeça, ninguém teria condição de criticar nada, porque a gente sabe o quanto foi difícil. Mas muito obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Muito obrigado por ter compartilhado a mensagem do salmista, que eu tenho certeza que se aplica muito à sua vida.
Bom, a gente normalmente abre por um espaço de. Estão escutando? Tô escutando. Ah, normalmente a gente abre para um espaço aí para o pessoal fazer perguntas, compartilhar alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta para ler? Acho que o pessoal tá com o microfone desligado, né? A, a, Hum. a Luciana Barros. Ligou? Estão me ouvindo? Sim. Teve algum momento que você viu a sua fé questionada? Como que é seu nome, perdão? Luciana, Ô, Luciana, sim, muitos momentos. Desde a da vocação como pastor, até mesmo em relação às inquietações sobre a fé mesmo. Às vezes até mesmo... eu acho que o agnosticismo, o gnosticismo o agnóstico, melhor dizendo, parece ser um movimento interessante e tal, né? E qual é a diferença? Eu acho que nesse momento de inquietação de fé, não é ter as respostas certas e nem prontas, mas eu acho que é um movimento de eu tratar essas questões de inquietação do coração na presença de Deus. E eu acho que é isso que o salmista me ensinou. Não é que eu não passe por elas, mas o que é que eu faço com elas? Eu posso lidar com elas com cinismo ou com amargura. Ou então eu colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu não entendo, eu não sei, eu não tenho respostas. A dor está aí, a lágrima está posta aí. O que eu faço? eu digo nesse caso pontual da experiência que você teve com os seus dois filhos. Exatamente. Então, assim, realmente há momentos bem complicados e assim, eu não tenho respostas porque tudo isso aconteceu. Não é tão simples, né? Talvez quando eu chegar lá na eternidade, uma das coisas... O C.S. Lewis diz isso, né? Que uma das primeiras reações que a gente vai ter quando chegar no céu é: ah, entendi. Né? Hoje eu não tenho respostas. Eu acho que a forma como a gente lida com essa questão é que diferencia. Deixa eu tentar contar um exemplo para você da Bíblia mesmo. A questão do Tomé. Né? Você vê que Jesus, em nenhum momento, quando aparece para Tomé, tem qualquer movimento diferente do que ele teve com os discípulos. No domingo anterior, 7 dias antes, Jesus apareceu para caras que estão com medo, diz para eles: eis aqui a minha mão, eis aqui o meu lado, paz seja com vocês, eu sou Jesus. E os caras: ah, legal. Tomé não está lá e fica em crise de fé. O que acontece 7 dias depois é que Jesus aparece para Tomé e diz de novo: paz seja com vocês, está aqui a minha mão, está aqui o meu lado. Tomé, creia. E qual é a reação de Tomé? Se ajoelhar e dizer: Senhor meu e Deus meu. Eu tenho lidado com as minhas questões, tentado lidar com ela, com as dores e com as incertezas da vida diante de Deus, como um salmista faz diante com o salmo de lamento. E aí o meu coração que chora não se torna amargurado, mas o meu coração que chora se torna acolhido pelo Senhor. Então, assim, dizer que você não teve crise de fé? Muitas mesmo. E crises bem importantes. E o que eu fiz com elas, essa que é a diferença. É isso que eu tenho tentado fazer nesse momento. É transformar essas crises e colocá-la diante de Deus. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer trazer alguma informação? O Alexandre, Sim. só lembrar daquele caso, né, em que Jesus pergunta ao pai do menino, né, que ele vai curar, né, perguntou que tudo era possível se ele cresce, né?
E aí ele Aham. diz: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Exatamente. Essa era uma oração puritana importantíssima, né? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É isso mesmo, é essa forma de lidar com a crise de fé, né? Eu acho que a gente precisa transformar esse momento de dor em amadurecimento. É o que eu tenho tentado fazer nesse processo todo, né? Muito bem lembrado, reverendo. Acho que o pessoal tá tímido ali. Acho que a gente pode começar a É falar. Não, porque eu tenho cara de mal mesmo, né? não vou falar para a gente falar de futebol para quebrar o gelo, porque acho que não é um bom momento para futebol. Parece que a Luciene quer falar. Falando. Cheguei aqui pertinho, porque a gente está com o computador na frente, né? Tudo bem? Tudo bem? Olá a Tudo, todos, graças olá a Deus. pessoal. Eu acho que a gente sempre foi ensinado a achar que os problemas não deveriam chegar até nós, né? Os conflitos não eram para acontecer. E o que a gente aprende na caminhada cristã é exatamente o que o senhor falou, né? Que os problemas virão. Agora, o modo como a gente lida com eles é que é a grande questão da caminhada cristã, né? A primeira reação Exatamente. nossa é ficar de queixo caído com a história da sua família, porque a nossa reação é uma coisa dessa não podia acontecer, né? Mas Deus, na soberania dele, ele faz como ele quer. E a gente, certamente, Deus espera que a gente seja instrumento dele com a história de vida que ele coloca para nós, né? Então, certamente, Deus usa a sua família para falar da vida de vocês e do que Deus faz na vida de vocês para todos, né? O Lu, tem um livro muito interessante que quem me lembrou dele na época foi o reverendo Cláudio. Se vocês, talvez o Ale, a Dani o convide para estar com vocês, é um cara muito bacana. Se chama Não Era para Ser Assim. A gente tem que lembrar que em Gênesis 3, né, tudo entra em colapso. Por causa da nosso desejo de desconexão com Deus, tudo entra em colapso. Mas isso não explica muitas coisas, apesar assim da gente dizer, ok, tá tudo bem, não era para ser assim, o pecado é quem causa tudo isso, mas a dor invade a história. Sabe uma das minhas orações, quando a gente recebeu na quinta-feira a notícia de que o Isaac iria falecer, era o seguinte: Deus, faz comigo, ué. Por que vai fazer com o Isaac? Faz comigo. Eu acho que todos os pais, em algum momento contundente da história dos seus filhos, já orou dessa maneira, né? Então, eu passo pela dor. Se é para sofrer, faz comigo. Não precisa fazer com o outro, né? O Luz, e sabe o que eu fiquei pensando? Eu me lembro de quando eu tirei o Isaac, o Davi da UTI, depois de 28 dias, e a gente entrou no carro e eu peguei ele no colo assim, né? E sentei no carro atrás. Meu pai foi dirigindo o carro. Eu falei assim pro Davi: Davi, ninguém nunca mais vai tirar você do colo do papai. Naquele momento me deu um estalo, assim, eu me lembrei, eu fiquei pensando na dor do Deus Pai no momento da crucificação do Deus Filho. Meu Deus Pai podia fazer assim, ó, e resolvia o problema. Não tem mais cruz. Quer saber de uma coisa? Seres humanos vão pro inferno, literalmente. Mas o Deus Pai, por amor, resolveu entregar o seu Filho por nós. E aí o texto de Romanos diz: não dará para nós graciosamente todas as coisas aquele que não poupou o seu próprio Filho. E aí eu fico pensando assim, quem é um mau caráter na relação, quando chega para Deus e diz assim: poxa, você não fez o que eu quis, o que eu precisava. E Deus diz: eu dei meu filho.
que mais você quer? E aí, um bom de ser cristão é a gente saber que esse filho que foi dado resolve todos os problemas de Gênesis 3. E aí, lá na eternidade, a gente vai ter a perfeição de todas as coisas de forma plena. Deus poupou um Isaac, né? O Isaac de Abraão, né? Exato, exato. Esse texto, eu ainda não tive coragem de pregá-lo depois de tudo que aconteceu, viu, reverendo? Porque eu fico pensando no Abraão e Deus dizendo assim para ele, ó, vou sacrificar, você vai ter que sacrificar seu filho. Não, o que o senhor vai fazer? Não, eu vou te matar. Tudo bem, tá tudo certo. Você tem falado do Filho de Deus, né? Que ele não poupou. Exatamente, exatamente. Falou do pastor Cláudio, Ale, a gente já... Você não foi a cobaia, o pastor Cláudio foi a cobaia desse grupo. Tá? Ele que foi o primeiro? No passado a gente chamou ele para fazer o merchan do conflito construtivo, era o nosso tema do ano, e a gente acabou vindo aí. Tá? Que legal. O pastor Cláudio é o pastor da minha família, assim, ele que cuida da gente aqui, queridaço. Ele deu uns berros com o grupo. Ele é um canalha, mas ele mora no nosso coração, né, cara? O pastor Cláudio vivia acordando o Davi com os berros dele nos acampamentos. Exatamente, exatamente. O Davi já sabia quando o pastor Cláudio ia gritar e se preparava. Mais alguém quer fazer algum comentário? Primeiro pedir as orações? Não, a gente ora depois dos pedidos, né? Mas o horário já não te fazer encerrar, né? E depois a gente... Bom, acho que ninguém quer mais. Eu vou pedir pro pastor Ricardo fazer uma oração aí para agradecer a Deus pela essa palavra que o senhor trouxe na sua vida. Tá bom? Amém. Pode orar, Ricardo? Sim. Bondoso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão significativo, tão especial que nós estamos tendo agora, ouvindo o pastor Ale, ó Deus, compartilhando do seu coração, daquilo, ó Deus, que o Senhor tem permitido ele experimentar, e na tua graça e na tua misericórdia, com o consolo que o Senhor tem dado a ele e a Lorena, o Senhor tem permitido a ele consolar outros que têm passado, Senhor, ou pela mesma situação, ou por outras situações em que necessitamos do teu conforto, da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado, amém, a Deus, porque ele compartilha das tuas bênçãos conosco nesta noite, e nós podemos ser encorajados com o mesmo encorajamento, com o mesmo consolo que o Senhor tem trazido para a vida dele e da sua família. Queremos te agradecer por isso e queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor continue abençoando sua vida, alegrando o seu coração, da sua esposa e especialmente cuidando do Davi, Senhor. Amém. Nós sabemos que tu podes todas as coisas. E pedimos que o Senhor nos ajude a crer e nos ajude na nossa pequena fé. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor pode até curar o Davi se o Senhor quiser, ó Deus. Podes todas as coisas. E nós cremos nisso, Senhor, e colocamos a nossa confiança no Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor já nos deu o maior, que é o teu Filho. E com ele já nos deu a salvação. E como teu servo nos lembra, Senhor, nesta noite, um dia nós estaremos todos reunidos contigo. E o Davi e o Isaac, Senhor, estarão com seus pais no céu, Deus. Obrigado, Senhor, por essa esperança que o Senhor nos faz lembrar, nesses dias também, de tantos óbitos, de tantas mortes, ó Deus. Desde crianças até mais idosos, ó Deus.
encha o nosso coração de esperança, porque a morte não é a última palavra. O Senhor venceu a morte, ó Deus. Ela foi vencida. E o coronavírus, Senhor, não nos vencerá, porque o Senhor já venceu todas as coisas. E obrigado porque mesmo na nossa reclusão, na nossa quarentena, o Senhor pode e está trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações. E nós queremos te pedir, por cada família que está agora aqui conosco, participando desse momento, que o Senhor venha, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia, abençoar, fortalecer, trazer, ó Deus, a esperança, fazer com que nós possamos valorizar muito mais a companhia um do outro, a nossa família, Senhor, os nossos filhos, que possamos valorizar muito mais o nosso relacionamento, o amor que nos nutre, Senhor, que o Senhor possa renovar, Senhor, o amor, a força dele, ó Deus, em cada lar que nesta noite participa, ó Deus, desse encontro. E mais uma vez, ó Deus, te agradecemos pela vida do teu servo, abençoa a sua casa, abençoa, Senhor, a sua igreja, abençoa o seu trabalho, o seu ministério e as vidas, ó Deus, que passarem pelo seu caminho como nós estamos passando hoje, possam ser tão abençoadas como nós fomos nesta noite pela palavra do teu servo. Muito obrigado, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor por ser o nosso Deus, aquele que nos traz esperança e forças para continuarmos caminhando. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Gente, esse é o Davi, ó. A Lorena trouxe ele aqui para ver. Oi, Davi! Ei, Davi! Bom, Davi. Ah, que sorriso lindo mesmo, hein? Oi, Davi! Tudo bem, gente? Pastor, Tá ótimo. foi uma bênção ter você com a gente. Depois eu vou procurar o vídeo, o sorriso do Davi, vou mandar lá no grupo aqui do Ologia para o pessoal ver a música, que é uma graça ver realmente o sorriso do Davi, até mesmo nessa música. E o pensamento de quando a gente convidou o pastor, não é nem imaginando que ele fosse abrir o coração à experiência que ele teve para a gente, mas a gente pensa o quanto o que o Alê passou, né? O quanto a gente acreditar que Deus está com a gente, que esse momento que nós estamos sobre o corona, as incertezas financeiras, tudo que nós temos hoje no nosso momento, vivenciando não só no nosso país, mas no nosso mundo, o futuro a curto, longo prazo, né? Que a gente tem essa visão do futuro com Deus, que a gente sabe que é o melhor que está esperando por nós, é quando a gente encontrar com o nosso Deus, encontrar com Isaac, estaremos todos juntos lá e agradeço a participação muito especial do Davi agora, muito bom ver o Davi, e pelo pastor Chan ter aceitado o nosso convite, viu, pastor? A gente e pode ser que essa turma aqui tem um grupo que gosta de churrasco, então eu acho que dos primeiros encontros, acho que vai ter que ter mais um churrasco esse próximo. Você vai ser mais que convidado. Você, a Lorena, vir junto com o Davi para a gente fazer um baita de um churrasco. Pastor Cláudio também, se ele quiser, né? Que falou com a gente no ano passado sobre conflito construtivo. É sempre muito bom estar com gente tão querida e que abençoou o nosso grupo de forma tão grandiosa como vocês nos abençoaram trazendo essa palavra. Pro pessoal da Ologia, agradecemos a participação de todo mundo aqui. A gente o pessoal escreveu lá no nosso grupo os pedidos de oração, então a gente durante a semana vai lembrando para a gente colocar em oração. Se alguém mais quiser compartilhar pedidos, agradecimentos, é só colocar lá no grupo. E nós encerramos aqui o nosso encontro online, o nosso Ologia, daqui a 15 dias. Acho que Ô, Dani, acho que tem gente de pijama aí, tem gente que não mostrou a cara, tem gente de pijama aí. Olá, Murilo, Lide, Cíntia. É a Cíntia Toledo que está conosco? Vamos fazer assim, então, peraí, todo mundo que está aí vai ter que, então, dar um oi, falar uma boa noite, que seja para a gente dar uma olhada no rosto.
A Rô, começando não. pela Rô, que tá aí do Aí. lado, ó. Boa noite, Rô. Olha o Murilão lá. Oi, Josi. Aí, Lid. Tirar uma foto. Que joia. Aí. Ah, a Sara e o Bruno também. Aí ficou bom, Oi, hein? gente. Oi, Boa gente. Ó, e o sorriso do Davi já tá lá no grupo, hein? Ah, já É mesmo? Boa. Claudio Cabral é uma benção. O Bruno e a Sara estão ali também. Isso aí. É o usuário. O usuário é o Bruno e a Sara. Eu esqueci de colocar. Eu estava ausente, pastor, e ela não tem muito dom da informática e não colocou o nome. Ela ficou anônima aí. Estava se escondendo. Ah lá, a Lu e o Dudu, o André estão ali também. Muito bom ver E aí, vocês. Luciana, já leu todo o texto que eu te mandei, Luciana? A Lídia e a Cíntia ali com a gente, muito bom também. Aí, Cíntia. A Ana que está ali, que aparece, não é Pedro Gomes dessa vez, agora é a Ana Gomes mesmo. E aí, Ana. A Deus te abençoe, Ana. Mantovani. Os Mantovani, que eu estou vendo o Ricardo hoje. Fala, Xará. A Lu, muito bom que o Guto e a Lu hoje estão com câmera, não é só o som, é bom ver vocês. A Lidia tá meio torta, mas tudo bem. Agora aumentou. Agora... Aqui. Gente, muito bom, que Deus continue abençoando o nosso grupo, como ele tem feito até aqui. Tem sido muito bom ver vocês. O Diego, a Sara ali também, que a gente já falou. Daqui Aí, Diegão. o Guto, que está ali. Daqui a 15 Tinha alguém que jogava vôlei na minha época, não? vôlei daqui dessa turma, acho que o André André, talvez. a Raíssa também está junto aí. Mas a Raíssa veio com o pastor, né? O Andrezão, talvez. Então, se tivesse alguém, acho que o André, eu não sei se tem uma... A gente não conhece a turma, mas muito, muito bom. Ô, pessoal, a Cíntia tá fazendo máscara, tá vendo? Ó, quem precisar é só encomendar, hein? Olha lá. Oh, bom saber. Lá em São Paulo, a mãe do Alê tá fazendo máscara também, né? Ela tá falando que ela tá fazendo máscara, ela tá chorando aqui com o testemunho do Alexandre. Gente, muito obrigada aí para vocês. Depois o sorriso do Davi já está lá no grupo. É muito bom ver vocês, é muito bom. E mesmo à distância, a gente perceba exatamente isso. Deus está com a gente e esse grupo também, né? Compartilha, olha, estou precisando de uma oração, quer ligar, liga para alguém, liga para a gente. Nós não estamos sós, né? Do nosso lado nós temos Deus e tem um grupo, esse grupo Elogi, ele é um grupo que tem participado da vida, às vezes uma família mais perto da outra do que todo mundo, mas a gente está junto e é muito bom compartilhar sempre as nossas alegrias, mas também as nossas angústias e perceber que a gente está no mesmo barco, né? Adorando e louvando ao mesmo Deus. Então, uma boa noite para todo mundo. Até daqui a 15 dias. Vamos ver, quem sabe, um próximo convidado, se a gente dá uma folga para o pastor Ricardo participar também. Foi muito bom hoje. Muito obrigado, hein, meu querido? Vamos ver. Obrigado vocês que têm me ouvido aí. Pastor Alê, muito obrigada. Dá um beijão na Lorena. Fala que ela é uma muito especial. A próxima vez que você vier aqui em casa dormir, você vai ter que trazer a Lu, viu? O Davi. Tá bom. A gente Combinado. faz melhor. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, Ale. Valeu, gente. Boa noite. Legal isso, a gente fala boa noite, ele vem no grupo, mas todo mundo fica se olhando, esperando o seu último. Sarinha, beijo. Oi, Sarinha. Boa noite, tchau. Aí, Diegão. Oi, Sara. Aí, pastorzão. Oi, Sofia.
Dá tchau, Diego. Cadê o Samuel? O Samuel tá na UPA? Samuel aqui, ó. O Samuel tá no quarto dele, na reunião da UPA. Então, isso que eu... Pedro! Tem dois. Oi, Pedro! Dá tchau, vou desligar. 3, 2. O Ale, troca de camisa. Carinha. Troca de camisa, Ale. Bota do Atlético Mineiro. Já que você segue o outro pastor lá que é corintiano, faz igual eu, segue o Ricardo aí, ó, que é flamenguista. Tá certo. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Valeu.